Boa noite, irmãos, graça e paz. Opa, vamos de novo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós, esse mês, estamos falando a respeito das declarações de Jesus na cruz. No primeiro domingo e na primeira quinta, pelo menos por 3 vezes aqui, nós falamos a respeito de uma palavra de perdão. E hoje nós falaremos a respeito de uma palavra de salvação. Eu gosto de vocês que, como vocês não precisam de salvação, vocês não ficam entusiasmados. Só eu que sou pecador, eu preciso. Agora vocês, tudo bem. Nós vamos falar sobre palavra de salvação. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, e nós leremos a partir do 38. Quem trouxe sua Bíblia, Lucas não é tão difícil assim de achar. Quem não trouxe o smartphone, fica mais fácil ainda. É só digitar LU. E para um terceiro grupo, que nenhum nem outro, pode ler no telão, amém? Não tem escapatória. Vamos comigo? 3 pessoas, amém. Vamos comigo? Amém. Melhorou. Uma tabuleta presa acima dele, acima de quem? Eu não sei se você lembra, é a crucificação de Jesus, lembra? Vamos de novo, vai. E depois edita lá para nós. Uma tabuleta presa acima dele quem? Jesus. Dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-se de mim, quando vier o teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro. Jesus, lembra de mim, quando o Senhor estabelecer o seu governo? Jesus está dizendo, eu afianço, escute, eu lhe dou a minha palavra, eu empenho a minha honra, não de que um dia nós nos veremos, mas de que hoje, você estará comigo no paraíso. Vamos sentar. Como eu já disse aqui, pelo menos em 3 oportunidades, nos 2 cultos de ceia e na quinta-feira, pós-culto de ceia, a intenção dessa série é que ao final delas, nós sejamos capazes de compreender a importância da Páscoa e o seu real sentido. Alguns crentes ficam deveras emocionados no fim do ano. Eles gostam do Natal, amém? Não. Aqui na igreja faz até árvore de Natal. Alguns crentes gostam do ano novo. Isso renova neles uma expectativa de dias melhores. Parece que ao zerar do cronômetro e o início de um novo calendário, dá pelo menos em nós, nos enche de esperança para dias melhores. Alguns não tão crentes gostam um pouco do carnaval. Ninguém vai falar amém agora. Mas Deus viu. Mas o fato é que de todas as datas que nós temos no calendário, para nós a mais simbólica, a mais importante, a mais relevante é a Páscoa. Porque para nós a Páscoa é o símbolo de um verdadeiro e novo começo. É quando nós, enquanto igreja, relembramos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Talvez você não tenha ficado cheio de esperança agora, nesse momento, porque você não se lembra o que Ele fez na cruz do Calvário. Jesus foi à cruz do Calvário, de braços abertos, com pés e mãos amarradas, com uma coroa de espinho na sua cabeça, e lá, do alto da sua dor, em um espetáculo de dor e sofrimento,
Ele disse: está consumado. O escrito de dívida que pesava sobre vocês, não pesa mais. A culpa e a condenação que estava sobre vocês, não está mais. Vocês agora são salvos para a glória de Deus e para viver com Ele na eternidade. Essa é a mensagem da Páscoa. A Páscoa é um momento célebre, um marcador da fé cristã. É quando nós lembramos a profundidade da graça. É quando nós lembramos qual o significado da mensagem do Evangelho. E qual é a consequência dessa mensagem em nós. Eu percebo que a igreja brasileira, assim como ela é herdeira da igreja americana, ela tem muita dificuldade e mistura muito o que é o Evangelho e o que é consequência dele. O compromisso da igreja maior, total, absoluto, não é de suprir causas sociais. O maior compromisso da igreja não é visitar os orfanatos. O maior compromisso da igreja é anunciar a mensagem de salvação. Não obstante a isso, uma vez que nós somos salvos por essa mensagem, nós somos convocados a fazer as boas obras que lembram o mundo do caráter bondoso de Jesus. Dá para entender? O anúncio da salvação é a mensagem do Evangelho. Fazer boas obras é a consequência de ser atingido e transformado por essa mensagem. Em algum momento isso vai ser importante, essa distinção vai ser importante. No domingo passado nós falamos a respeito do perdão de Jesus. Você não fica feliz? A boa notícia do perdão de Jesus é que ele não é um fato isolado, algo pontual. O perdão de Jesus vale daquele dia em diante. Você foi perdoado, está sendo perdoado e será perdoado se uma vez que você se arrepender, o Senhor te perdoará e te salvará de você mesmo, amém? A minha missão hoje aqui, uma vez tendo falado sobre o perdão, é focar numa palavra de salvação. Um tema que é aparentemente simples, afinal de contas, quase todo crente se sente salvo. Aqui nem todos. Mas, apesar de ser um tema simples, ganha contornos e complexidade diante de algumas perguntas que o assunto exige. Só para lembrar você, o cenário aqui ainda é a cruz do Calvário. Jesus, antes desse momento, havia sido injuriado, caluniado, haviam montado um falso tribunal e condenado ele indevidamente. Jesus havia sido perseguido, um amalgamado de desgraça havia acontecido, os políticos, os falsos religiosos e todos aqueles endemoniados estavam reunidos num só propósito: matar Jesus. E aqui não se trata mais do plano, aqui já é a execução. Aqui nós já estamos falando do episódio em si. Jesus já está pregado na cruz do Calvário. Má notícia para aquele que o pregou sem saber o que estava fazendo. Boa notícia para aqueles que mesmo sem saber estavam sendo salvos, no caso eu e você. Dito isso, nós transicionamos, e eu gostaria de falar ou relembrar que as últimas frases de alguém são frases importantes. As últimas palavras de um homem são tão importantes ou mais importantes do que as suas primeiras palavras. Acredite, talvez você não se lembre qual foi a sua primeira palavra, mas certamente você pode ser marcado pela última palavra de alguém. A história diz que Frank Sinatra, quem lembra do Frank Sinatra? Também agora exige demais, não é verdade? Vamos lá, quem é o que já ouviu falar que ele já existiu? Melhorou. Frank Sinatra era um homem bonito, robusto, um homem que tinha uma voz linda, que contagiou o mundo, um homem que cantou para as maiores autoridades do mundo, um homem que cantou para a rainha da Inglaterra, aquela, sabe aquela? A semi-imortal? Dela mesma.
E no final da sua vida, depois de uma carreira bem-sucedida, depois dos louros, da glória e da fama, a última frase desse homem foi: I'm lost. Eu perdi. Como pode um homem dessa grandeza, desse tamanho, dessa importância e relevância, encerrar a sua vida dizendo: eu perdi? Acontece que Frank Sinatra havia vivido uma vida toda servindo uma igreja local, e por conta das suas agendas, por conta de todo o seu trabalho e de toda a publicidade que ele ganhou, ele havia abandonado o relacionamento dele com Deus. E no final da sua vida, a sua última palavra, aquilo que nós vamos lembrar para sempre foi: eu perdi. Mahatma Gandhi, antes de morrer, disse: ai de mim, eu preciso de salvação. Acontece que nem toda publicidade, nem toda glória, nem toda fama, nem toda conquista, nem todo dinheiro do mundo pode te dar aquilo que Jesus já te deu, que é ser chamado Filho de Deus, Cordeiro da herança de Cristo. O dinheiro pode facilitar a sua vida, as conquistas podem melhorar a sua vida, mas o único que salva o homem, o único que tem poder e vontade de salvar o homem, chama-se Jesus Cristo. Mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que publicidade, mais do que adquirir bem, o que nós precisamos é da misericórdia do Senhor sobre nós. Mais do que um chamado a ter, o Evangelho de Jesus é um chamado a perder aquilo que nos afasta do Senhor e cada vez mais nos conectar a Ele. Tim Keller, uma pessoa que eu quase não falo, ele diz o seguinte, que nós fomos salvos por um homem que morreu amando aqueles que o matavam. Ele disse: eu perdoo vocês, e nós falamos isso domingo passado, e isso é assustador. Talvez Jesus fosse considerado mais importante e a celeuma fosse resolvida se ele simplesmente ascendesse ao trono e sentasse. Mas ao invés de desejar o trono, ele desejou a cruz para nos perdoar e nos salvar. A grandeza de Jesus enquanto Deus não foi revelado sentado num trono, revidando contra aqueles que o perseguiam. A grandeza de Jesus da cruz foi mesmo estando sendo sacrificado, conseguir olhar para aqueles que o matavam e dizer: eu perdoo vocês. Jesus não era apenas um exemplo, amém? Eu já disse isso. Repita comigo: Jesus não era apenas um exemplo. Se eu disser que Jesus é o exemplo, que se você não seguir o exemplo, você vai para o inferno, eu automaticamente estou te condenando você para o inferno. É ou não é? Jesus era mais que um exemplo, ele era o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para te ensinar a ser salvo, ele veio para te salvar. No entanto, mesmo não sendo só um exemplo, ele não era menos que isso. Dá para entender ou não? Ele não era só um exemplo, mas também não era menos do que um exemplo a ser seguido. Ele é o máximo exemplo a se seguir. Deu para compreender ou não? Jesus, ao morrer na cruz e a nos oferecer perdão, ele está modelando, está nos ensinando, padronizando como deveria ser a nossa relação diante das ofensas e perseguições que nós sofremos. E nós somos meio perseguidos, amém? Não? Que vida boa, irmão. Você não precisa de salvação, você não é perseguido, não precisa de perdão. Você é fantástico. E nós tendemos a dizer que não há como medir se alguém é de fato discípulo de Jesus ou não. Mas a Bíblia fala de marcas que deixam evidente se você é ou não um seguidor de Jesus. Vamos falar disso ou não? Repita comigo: o amor e o cuidado mútuo. Essas são as marcas distintivas dos alunos, dos seguidores, dos discípulos de Jesus. João 13:35 vai deixar isso claro. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Veja, não são as suas habilidades, não é a sua capacidade. É óbvio que um evangelho saudável é aquele que ilumina a mente, é aquele que transforma os pensamentos, é aquele que estimula e motiva
os fiéis da igreja a estudarem e seguirem conhecendo o Senhor. No entanto, a prova de que nós somos discípulos de Jesus, a prova de que nós somos cristãos verdadeiros, é a evidência de que nós amamos uns aos outros. Quer ser um bom cristão? Então seja um mau mesmo. Quer ser um bom cristão? Está aí, para ser discípulo de Jesus e para provar ao mundo, para comunicar ao mundo que o discipulado de Jesus tem sido eficaz em nós. A Bíblia diz, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Quer saber se alguém é discípulo de Jesus? Quer saber ou não? Veja se ele ama um ao outro. Se ele tem disposição em amar. Se o cuidado é uma preocupação dele. Se ele está disposto e pronto a cuidar do próximo. Então você vai saber se ele é ou não discípulo de Jesus. Lembra o que eu disse? Do Evangelho e dos efeitos do Evangelho? O Evangelho de Jesus é a salvação ao homem. E o amor ao próximo é o efeito que essa mensagem causa em nós. Sua capacidade, e eu acredito que você tem alguma, ou mais de uma. Existem pessoas que têm múltiplas capacidades, é ou não é? Eu fico vendo, tem gente que consegue cantar, dançar, pregar. Eu me lembro a primeira vez que eu quis cantar na igreja, eu cheguei para o pai da Ana e falei assim, ô Júnior, eu queria cantar. Ele falou, canta aí. Ele falou, nossa cara, desiste. Você gosta de pregar também? Falei, não. Ele falou, mas é melhor para você. Vai na minha. Graças a Deus. Fiquei depressivo uns 6 meses, mas aqui estamos nós, amém? Mas tem pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu as admiro por isso. Existem mulheres que cuidam do filho, atendem telefone, respondem e-mail, fazem comida, e é impressionante a rapidez, a velocidade, a habilidade e a perfeição que elas executam as tarefas. Acontece que diante de Deus, o que importa não é o quanto você é talentoso, não é a sua performance, não é o seu currículo. O que importa diante de Deus é se você consegue se ajoelhar, erguer as mãos e reconhecer que só há um que salva o homem. Se o seu coração está pronto para reconhecer o tamanho do seu pecado, em face do tamanho da santidade de Deus, e se você vai ser capaz de renunciar a essa velha vida, para viver a nova vida que há em Cristo Jesus. O que ratifica se você é parte ou não do corpo de Cristo, não são as suas habilidades, não é o quanto você oferta, o quanto você faz. O que ratifica tudo isso é o quanto você ama. 1 Coríntios 13:3 vai dizer o seguinte, que o amor, ele é o critério para validar o cristianismo de alguém. Se eu desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, ou seja, se o amor não fosse o fator motivador de tudo isso, nada adiantaria. Se você tenta impressionar os outros com o valor do seu salário, se a sua oferta aqui é motivada por um desejo de impressionar alguém, eu lamento, que só vai impressionar só o tesoureiro, porque ninguém vai saber sua oferta, então vai impressionar o total de uma pessoa, e não sei se ele vai se impressionar também. Se a sua intenção de servir ao próximo é para que todos vejam, se você é um escravo da rede social e o seu cristianismo é pura performance, eu lamento de te dizer, você está no rumo errado. Se o amor por Cristo Jesus e pelo próximo não for o fator motivador das suas ações, deixe de fazer. No entanto, se você é motivado pelo amor de Jesus, insista e persista em fazer aquilo que é certo para a glória do nome do Deus que te chamou. Eu imagino que o assunto de hoje possa parecer simples, mas a verdade é que entender mal sobre esse assunto pode comprometer a nossa vida. Já pensou se você não entende o que é salvação? Acha que está sendo salvo e não foi? Que triste vai ser. Lembra que a Bíblia diz que um dia algumas pessoas chegarão diante de Jesus e falarão das suas capacidades? Olha Jesus, eu era talentoso, eu era ungido, eu soltava raio pelo olho, eu fulminava o demônio, eu virava giricóptero, eu babava, eu voava, eu tinha 18 asas, eu fazia e acontecia. E Jesus nunca disse para eles, olha, isso tudo é mentira. Jesus disse, eu não conheço vocês. Isso até pode ser verdade, mas o que motivou vocês
foi uma falsa religião. Jesus nunca disse, não, isso tudo é... Vocês não fizeram nada disso. Jesus estava dizendo, tudo que vocês fizeram não vale nada, é diferente. Pode ser que você tenha alta performance, que você faça tudo que parece belo aos olhos. No entanto, pode ser que mesmo assim o Senhor não te conheça. E o nosso desejo, a nossa labuta, o nosso esforço, enquanto igreja e pastor, é para fazer com que nós sejamos conhecidos do Senhor. Reconhecidos por Cristo como filhos amados, que têm um compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E para resolver isso aqui, eu vou fazer alguns questionamentos. E nós vamos responder juntos. Na verdade é retórico, eu que vou responder, porque eu não vou te colocar nessa. Né? Talvez. A maior pergunta é, quem vai para o céu? Vamos lá, todo mundo é filho de Deus? Não. Não é o que a Bíblia diz. Eu falei para você não responder, eu falei que era retórico. Depois não vai ficar reclamando aí, jogando indireta no Instagram, está tudo gravado. Inclusive alguns irmãos mandaram umas indiretas para mim essa semana. Indireta não foi direta, mas é brincadeira. Mas eu fiquei magoado mesmo assim. Não, brincadeira. Vocês que responderam. Nem todo mundo é filho de Deus, a Bíblia diz que aqueles que o reconhecem como Senhor, esses são filhos de Deus. Resolvido? Nem todo mundo é filho de Deus. Isso quer dizer que nem todo mundo vai para o céu. E nós tendemos a pensar que quem vai para o céu são as pessoas boas. É ou não é? Não é? Olha, como tem cara, Lucas, cadê o Lucas? Tem cara de que vai para o céu. Apesar de que se eu soubesse que o Lucas não vai para o céu, eu ficaria fragorosamente desanimado. Que provavelmente a gente não ia também. Feito o desabafo, nós tendemos a olhar para pessoas boas e dizer, essa vai para o céu. Olhamos para as não tão boas, segundo a nossa própria régua, e dizemos, ela não vai para o céu, porque ela não é tão boa, segundo a minha própria análise, que na verdade não vale nada. Que é só para alimentar o meu ego altivo, ou a minha pretensão a vice-deus. Nós tendemos a achar que pessoas que fazem boas ações vão para o céu. Existem religiões que vivem em volta de boas ações, é ou não é? Um dia alguém me disse, pastor, os espíritas fazem boa ação. E eu respondi, e o senhor acha que eles não vão para o céu? Eu disse, eu vou dar um spoiler aqui da mensagem. Eu disse, irmãos, assim como eu acho que todo cristão que se diz cristão e não se arrepende, também não vai para o céu. Veja que o fator de ser salvo ou não está ligado à religião que você pertence, e sim ao Deus que você confessa. Existem um monte de pessoas cristãs que vão para o inferno. Ou pseudo-cristãos. Existem outros de outra religião que também vão. A questão aqui é que nós não podemos pensar ou ratificar apenas que pessoas boas vão para o céu. Se nós fizermos isso, nós vamos estar elevando o nosso padrão ou nossa avaliação a um plano salvífico, e o que seria uma mentira. Dito isso, nós podemos entender então que apenas alguns escolhidos vão para o céu? O problema é que pensar assim nos leva para outra pergunta: o que é ser bom? Você percebe que ser bom é subjetivo? É ou não é? Eu me acho bom, eu não roubo, eu não mato. Tem gente que quer parabéns porque faz o que a lei manda. Pastor, mas eu nunca roubei. Você quer o quê? Um prêmio? Oh, nossa. Existem pessoas que acham que ser bom é dar um prato de comida, é no Natal fazer uma reunião e servir os pobres da rua. Ai, como ele é bom. Como ele é legal. Ele abre a porta para as velhinhas. Não estou dizendo para não fazer isso não. Faça, amém? Só que eu estou dizendo que isso é muito subjetivo. Quem é realmente bom? Essa é a pergunta. E qual é o critério que nós vamos usar? Quem é o exemplo para concluir quem é bom ou não? Eu gostaria de usar
Os dois ladrões da cruz, vamos usar ele, que eles já morreram, não tem como reclamar. Só um que foi para o céu, talvez você encontre ele, cuidado. Você não fica feliz de encontrar o ladrão que foi para o céu? Que coisa. Às vezes o problema é lentidão mesmo, não é outra coisa. Os dois ladrões são exemplos de mentalidade. Vamos pôr no texto aí, por favor. Um dos criminosos, dependurado do lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Irmãos, existem várias pessoas que estão numa cruz, achando que estão por cima da carne seca. Existem pessoas que não faz o menor sentido, elas estão zombando de ninguém. Vai, você está legal, hein, irmão? Poxa vida, está todo mundo morrendo junto e o cara está achando tempo para zombar do outro. E aí ele vai dizer, olha, você não é o Cristo, salve a si mesmo e salve a nós também. O primeiro ladrão é o símbolo de pessoas que veem em Jesus apenas um facilitador. Pessoas que cederam a falsas doutrinas e falsas teologias, que acreditam que podem pressionar a Deus, coagir a Deus. Elas acreditam em uma distorção. Pensam que servir a Deus é a mesma coisa que bem-estar permanente, que ser bem-sucedido em tudo. Isso não é a mesma coisa. Você está equivocado se você pensa assim. Pessoas que acham que Deus é um meio para um fim. Deus não é meio para fim. Jesus vai dizer, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu não sou um meio para você conquistar alguma coisa. Eu sou onde tudo começa e onde tudo termina. Deus não é um método, Deus não é um servo para ser usado por você para conquistar o que você quer. Ele é um Senhor, tem uma coroa celestial na cabeça, está sentado no mais alto trono, e quando nós nos referimos a Ele, nós devemos a adoração devida. Ele não é um facilitador, Ele é Senhor. O ladrão simboliza boa parte daqueles que acreditam que o Evangelho é uma mágica, principalmente os pentecostais. Acreditam que a gente vai fazer uma macumba aqui, uma mandinga e sua vida vai ser resolvida. Deixa eu te dizer, o cristianismo não é um passe de mágica. O cristianismo é a palavra de Deus e quando bem aplicada, ouvida e respeitada, transforma a vida do homem. Do outro lado, se nós temos um ladrão bobo igual a esse, perdendo a oportunidade da salvação, seguimos o texto. Nós temos o outro, que vai dar uma reprimenda naquele, vai dizer, você é louco? Olha a sua situação, e nem assim você se arrepende. Nós temos um ladrão, que exige uma salvação que não merecia, e do outro lado, nós temos um ladrão que pede uma salvação que não tinha. Ele faz um apelo desesperado. De um lado nós temos um ladrão, que quer a salvação que não merecia, para evitar a justa condenação e uma rigorosa punição. Alguém que acha mesmo que Deus é o seu serviçal. Irmãos, aprenda uma coisa, aquele ladrão estava na cruz por merecimento, e às vezes as situações desconfortáveis, e os problemas que nós temos, não é porque alguém nos causou, é por puro merecimento. Ai, que silêncio. Tem coisas na vida que nós precisamos ser maduros e deixar de culpar os outros. Você causou sobre si mesmo esse mal. A boa notícia é que mesmo você tendo causado esse mal, Jesus é a solução para ele. Do outro lado nós temos um homem arrependido, pensativo, e que confessa que precisa de um Salvador. E eu gostaria de pensar com você, a Bíblia narra todo um cenário e nós vamos dar sequência nisso e vamos terminar só na Páscoa. Mas faça um recorte aqui. Depois que esse espetáculo de dor acabar, Jesus voltará para o seu lugar, que é a direita do Pai. Depois desse capítulo, Jesus triunfa sobre a morte, ressuscita dos mortos e ascende ao céu, que é o seu lugar. Eu gostaria que você imaginasse a cena celestial. O Pai já sabia o horário. Uma festa está preparada para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O céu está dobrado de joelho, porque afinal de contas, quem retorna ao lar, vencendo a morte, é o Senhor dos Senhores.
é aquele que não carrega mais uma coroa de espinho, mas agora carrega uma coroa, descrita por João em Apocalipse, cheia de pedras preciosas. E ao seu lado, um ladrão. Quando Jesus entra no céu, de mãos dadas com Jesus, nós não temos um profeta, nós não temos um apóstolo, nós temos um desacreditado, um condenado, um homem que merecia a morte, e toda aquela festa para celebrar o Rei dos Reis, agora vira uma festa para deixar claro que o sangue de Jesus é capaz de salvar até o mais vil pecador. Agora nós deixamos um espetáculo de dor e entramos para um espetáculo de graça e misericórdia. Ao lado de Jesus tem um homem punido justamente, mas que antes de morrer reconheceu a necessidade de um Salvador e foi salvo. Jesus olha para aquele homem e diz: não vai ser quando eu voltar, não vai ser quando eu implantar o reino, vai ser agora, quando tudo isso acabar, quando as lágrimas encerrarem, quando colocarem os corpos, quando tudo isso passar, você hoje mesmo, não amanhã, não daqui 3 horas, não daqui alguns dias, não daqui alguns séculos, hoje, olha bem para mim, Jesus vai dizer: eu te asseguro, eu te dou a minha palavra, eu honro, eu empenho a minha honra para te dizer, nós estaremos juntos, estamos juntos na cruz, mas estaremos juntos na glória celestial, assim que tudo isso acabar. E não me importa se você era um assassino, não me importa se você era um pecador, o que me importa é que você é um arrependido, e por isso eu vou te salvar. A mensagem da cruz é essa: não importa se você pecou, não importa se você caiu, não importa se você foi mal, não importa se você não foi um bom religioso, o que importa é se você está ajoelhado, clamando por salvação. Se essa é a sua realidade, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, te salvará. E aqui eu vou deixar uma resposta. Eu vou dizer sozinho para você não pensar que é heresia, amém? O céu não é o lugar de pessoas boas. O céu é o lugar de pessoas perdoadas. Se o céu é um lugar só de pessoas boas, me explique como um ladrão entrou lá. A palavra para ladrão aqui era assassino. A traduzida no original era um matador de pessoas. Como um homem desse pode entrar? O céu não é um lugar para boas pessoas. O céu é um lugar para pessoas perdoadas, santificadas por Jesus Cristo. E aí eu quero caminhar para 5 lições que esse homem aprendeu. Porque o tempo avoa. Lá naquela cruz, eu gostaria que nós aprendêssemos juntos com ele, amém? Lucas 23:40 vai dizer o seguinte: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? A primeira verdade é que todos nós, sem exceção de ninguém, um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta do que nós fizemos. Sabe qual é a taxa de mortalidade da história da humanidade? 99,9%. Tirando Enoque, Elias, o resto todo mundo morreu. É inescapável. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua projeção social, não importa o quanto você se acha bom ou ruim, o fato é que um dia nós morreremos. E nós abriremos os olhos diante daquele cujo qual todos deverão prestar contas. Ninguém escapa da prestação de contas. Nós estaremos diante de Deus para uma decisão eterna. Existem pessoas que passam a sua vida toda zombando de Deus. Não, pastor, eu nunca fiz uma zombaria. Eu passo na igreja já, ó. Vocês fazem mesmo? Eu não zombo de Deus. Eu estou falando, talvez não com palavras, mas com atitudes. Com um descaso com a palavra de Deus. Com as distorções. Existem pessoas que passam uma vida toda zombando de Deus. A morte é inevitável e um dia nós estaremos diante de Deus. E o convite de hoje é que nós deveremos pensar, porque até lá ainda há tempo de se arrepender, amém?
E eu quero falar a respeito de algumas visões sobre a morte. Nietzsche, esses dias eu estou pegando pesado, falando mal de Nietzsche, né? Mas ele falou mal da gente também agora que ele não está aqui para se defender. O niilismo acreditava que o homem veio do nada e para o nada voltará. Que o homem era apenas um acúmulo de átomos e que quando ele morresse ele se desfaria e viraria pó e acabou. Eu estava assistindo uma entrevista de um filósofo conhecido agora, contemporâneo, chamado Leandro Carnal. E acho que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi um homem dizer. Com os olhos marejados de água, ele disse: eu não acredito em nada. Quando acabar, acabou. E eu me lembrei de um testemunho do Tim Keller antes dele morrer. Ele passou 8 anos com câncer no pâncreas. E ele só durou tanto tempo porque um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos, ou o maior, se converteu na igreja dele. Lembra do que eu estou falando? De que o homem é só poeira, tá? E do Carnal dizendo que no final acabou tudo. Vamos à outra versão da história. Esse cirurgião renomado se converte e chega ao Keller e diz: você sabe por que eu me converti? Eu não tenho medo da morte. Eu trato a morte todos os dias. A questão é que eu já vi crentes e descrentes morrendo. E eu já vi descrentes tristes, sem expectativa, ao mesmo tempo que eu vi crentes sorridentes, esperançosos, dizendo que não ia acabar, que havia algo para continuar. Ele disse: eu sei que eu vou morrer, mas se é para morrer, que eu morra como um crente, que espera uma vida eterna. O niilismo de Nietzsche dizia que tudo acabou, e é uma grande falácia. Nós temos o budismo, não é muito comum no Brasil, mas tem, que acredita na reencarnação, se bem que tem crente que acredita na reencarnação também. Essa é a hora que o crente fica branco. Eu falo: meu Deus, tomara que ele não fale. Acredita no karma, que o que você está vivendo hoje é consequência dos seus erros passados, das suas vidas passadas, e que você está melhorando até alcançar um estado de espírito perfeito que eles chamam de nirvana. Nirvana boa é a banda. Vocês gostam de nirvana, né? Desviado. Tem a visão do espiritismo, que é bem parecida, mas inclui a comunicação com os mortos. Os crentes brasileiros são um pouquinho macumbeiro. É ou não é? Eles acreditam, mas aí o vizinho fala: amarra uma toalha para fazer uma simpatia, ele faz também. Faz ou não faz? É. A única simpatia que dá certo todo ano é o Natanael, que ele arranca o dente, coloca o dinheiro e aparece dinheiro lá. Mas já expliquei para ele que o senhor da simpatia sou eu mesmo lá. O Espiritismo acredita que nós seremos almas evoluídas. E isso é facilmente desacreditado. Basta você pegar o índice de homicídio que nós tínhamos há 100 anos atrás e ver os que nós temos hoje. Essas almas não evoluíram nada. Está dando super errado esse negócio. É ou não é? E aí nós temos o cristianismo. Quem é cristão? Que acredita que o homem vive e morre uma vez só. E que depois da morte, nós nos apresentaremos diante do Senhor dos Senhores. E que no nosso caso, eu ia falar Oxalá, mas Oxalá parece meio macumbeiro também, mas Oxalá é tomara, tá bom? Só para explicar. E no nosso caso, tomara que seja para a glorificação eterna. Eu quero ressaltar o texto de Hebreus 9, 27. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem uma próxima vida. O que vem? Então não acredite nessa cantilena de que você vai melhorar na próxima vida. Melhore agora. Porque a boa notícia é que você só tem uma vida. A péssima é que só vai morrer uma vez também. Não tem próxima. Façamos o que há de ser feito hoje. Nos arrependamos hoje. Melhoremos hoje. Renunciemos hoje. Porque amanhã não há tempo para isso. E eu vou recitar um texto do Keller também na Cruz e o Rei, que ele vai dizer o seguinte: se Jesus de fato ressuscitou,
Vamos lá, quem acredita nisso, amém? Ufa! Se Jesus de fato ressuscitou, então Ele é de fato o Filho de Deus e Ele é o Rei perfeito. Acontece que você pode me perguntar, Renan, mas de onde vem essa história? Por que o cristianismo está certo? Por que não o budismo? Por que não... Vamos lá. Vamos lá ou não? Para você não ficar acreditando que reencarna, amém? Por que eu acredito no cristianismo? Porque se eu chego para você e digo o seguinte, ô Lucas, eu sou Deus. Você vai ligar para amanhã e falar, meu Deus, corre que esse cara ficou louco. Está falando que é Deus, é ou não é? É ou não é? Não? Você acredita? Misericórdia. Se alguém vem dizendo que é Deus, a gente já joga uma camisa de força nele. Ou ele vira influencer, um dos dois. Vira coach, né? Desculpa os coach. Mas acontece que se alguém afirma ser Deus, afirma que vai morrer, afirma que ao terceiro dia ressuscitará, afirma que vai aparecer de novo, e faz tudo isso aí, peraí. Eu sou Deus, vou morrer, vou ressuscitar, vou reinar e vou aparecer para vocês. E faz tudo isso, aí nós precisamos dar o benefício da dúvida para ele, é ou não é? Sim ou não? E há relatos de sobra, irmão, não acredite nisso, não há provas que Jesus ressuscitou, porque não há, ninguém filmou, ninguém tirou foto, eu sei que não, graças a Deus que não, senão eu ia ficar assustado. Acontece que as provas para aquela época são relatos, são escritos, pessoas que diziam e contavam. E eu aprendi com um escritor chamado Steven Stovall, que ele se dedicou uma vida toda para provar que o cristianismo era errado. Ele era um ferrenho ateu, e saiu fazendo o caminho do livro de Atos. E ao final do caminho, sabe o que ele disse? Diante de tudo que eu vi e ouvi, diante das provas sobradas, só me resta uma coisa: admitir de fato que Jesus era vivo, ressuscitou e é o Filho de Deus. Depois de todo esse tempo de estudo, uma vida inteira, só me resta com lágrima nos olhos dizer, Ele é quem de fato disse ser, Ele é o Senhor. Ninguém morre por uma causa que ele não está disposto a viver. Lembra João no Sinédrio, João e Pedro? Curam o homem paralítico? Lembra disso ou não? Aí alguém diz, não conta isso para ninguém. Aí Pedro vai falar, não conta o quê? O que eu vi? O que eu ouvi? O que eu senti? Pedro está falando, não me contaram, eu estava lá. Quando ele apareceu lá, eu estava lá, eu estava desesperado, eu tinha largado as redes, e ao ir apareceu lá na praia, me convidando para uma nova vida de novo. Eu não vou negar o que vi. Logo eu só tenho a dizer, Ele de fato é Deus e é o Senhor perfeito de todas as coisas. Ele veio ao mundo para morrer por nós numa cruz. E nós cremos naquilo que Ele fez na cruz. Somos poupados de julgamento eterno, introduzidos na presença de Deus por sua justiça, amém? Ninguém morre por uma causa que não acredite que seja pelo menos suficiente para viver. O segundo entendimento desse ladrão foi que todos nós devemos reconhecer que pecamos. Versículo 41. 41. Nós merecemos morrer por nossos crimes, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo para quem? Irmão, você quer saber o tamanho do perdão que você precisa? Você primeiro precisa acreditar ou confessar que você pecou. Esse negócio de terceirizar a culpa, de fingir que não é com você, de que você está vivendo, que tem outro pior, essa lenga-lenga é falta de maturidade. Faça como esse homem, olha, nós merecemos o que estamos passando. Seja maduro. Nossa salvação não é merecida, ela é doada. Nós pecamos e merecemos a punição eterna. E Deus por bondade nos salvou. Quando ele diz, olha, nós merecemos a punição, na cabeça dele estava a lei de Moisés. E eu gostaria de fazer um convite, pense nos 10 mandamentos. Pense no quanto você não cumpre. A partir disso, você merece ser salvo? Ele está dizendo, nós merecemos morrer. No entanto, o que ele não sabia é que uma nova estação começava.
Ele estava dizendo, nós merecemos morrer segundo a lei de Moisés. E Jesus estava do lado dele dizendo, eu sou o cumprimento da lei. Vocês até mereciam morrer, mas eu estou aqui para te dizer que eu te salvo para além de toda a lei. Eu sou a graça de Deus encarnada. Nós até merecíamos morrer, mas Deus por bondade resolveu nos salvar, amém? Nós precisamos ter na mente pelo menos duas verdades irrefutáveis. Repita, somos totalmente pecadores. E fomos totalmente salvos por Jesus. Algumas pessoas na história foram mais importantes que nós. Você consegue aceitar isso ou não? Norman Bullock desenvolveu os defensivos agrícolas. E por causa dele, 1 bilhão de pessoas foram salvas. É bastante gente ou não? Hã? Quando alguém foi dar o prêmio Nobel para ele, da paz, ele pegou o prêmio e disse, eu sei o que eu fiz, mas eu gostaria de lembrar ao homem que assim como todos vocês, eu preciso de um Salvador. E o único Salvador de verdade do homem é o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. O homem que desenvolveu o mapeamento do genoma, já ouviu falar disso, DNA? Isso aí virou um rolo depois. Quem sabe do ratinho sabe, nossa, esse cara causou um problema depois. Ele mapeou o genoma humano e passou anos em silêncio, mas no final, na apresentação da sua tese, ele disse, eu vou dizer algo que eu nunca disse. Vocês acham que a maior conquista do homem é o mapeamento do genoma? Vocês acham que a maior coisa que um homem pode fazer é mapear o genoma humano? Porém, eu vou dizer para vocês, a maior e melhor coisa que um homem pode fazer é confessar Jesus como o seu único Salvador. Grandes homens passaram a história dizendo, eu preciso de um Salvador. E se eles precisavam, eu quero te dizer, nós também precisamos de um Salvador. O homem precisa ser salvo porque nunca consegue fazer só o que é certo. Eclesiastes 7:20. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Fala, nossa pastor, a palavra de salvação está difícil, hein? Que ninguém é salvo antes de ser condenado, né, irmão? Aquele ladrão está dizendo, nós merecemos, mas ele não merece estar aqui. E eu vou dizer porque 2 Coríntios 5:21. Calma, parece que não vai acabar, mas vai, fica tranquilo. Pois Deus fez de Cristo aquele que... Jesus fez de Cristo aquele que nunca... Oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. John Stott, um grande teólogo inglês, dizia o seguinte a respeito disso, na cruz, em santo amor, Deus, por meio de Cristo, pagou toda a pena da nossa desobediência. Não é que nós não merecíamos ser condenados, é que nós fomos castigados em Cristo Jesus e por Ele nós somos salvos. E aqui eu paro para pensar, um ladrão que jamais viveu com Jesus, que jamais confessou, ou que jamais conviveu com Ele, que não teve nenhum tipo de relacionamento, consegue identificar na cruz, no seu último momento, que aquele homem lhe oferecia salvação, e nós temos igrejas, crentes, pessoas que dizem que têm relacionamento com Deus, pessoas que dizem que amam Jesus, que erguem as mãos, que choram, que fazem, nossa, que rolam, e que fazem tudo, e não conseguem confessar que Jesus é o seu Salvador de verdade, que agem como o outro ladrão, tentando usar Deus. Deus não está procurando alguém para usá-lo, Deus está procurando alguém que queira ser usado por Ele. Devemos nos lembrar que só a graça de Jesus pode nos salvar. Lucas 23:42 vai dizer o seguinte, 23:42, então disse Jesus, lembra de mim quando vier o teu reino. Aquele homem não disse, olha Jesus, eu sou assim porque é minha mãe, eu sou assim, eu sou ladrão, assim, porque eu tinha poucas oportunidades, o mundo é difícil, eu vejo a sociologia, o senhor não entende. Ele falou, não, Jesus, esquece tudo, eu sei que eu pequei, eu sei que eu perdi, eu sei que não tem mais tempo para corrigir, diante dessa informação, me salva. Irmão, Jesus não quer tua explicação. Sabe o que é Jesus? Tua desculpinha. O que Jesus espera de nós é arrependimento, confissão de pecados e humildade para viver uma nova vida, amém? Stephen Lawson disse algo muito importante, a salvação não é presente para os justos. Vamos dizer isso? A salvação
não é presente para os justos. É presente para os culpados. A salvação não é uma recompensa para, olha, você é tão justo que você vai ser salvo. Não. A salvação é mais ou menos assim, você é tão culpado que eu preciso salvar você. E eu vou encerrar dizendo o que o Keller dizia, o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos do que nós mesmos ousamos acreditar. Era hino, né? Amém. Mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos por Jesus do que jamais ousamos esperar. Para encerrar com a última verdade, nós precisamos entender que Deus nos salvará. A partir do momento que nós somos humildes para assumir que precisamos de um Salvador. Jesus fez uma afirmação e não foi dúbia, ele disse, eu lhe asseguro. O único que pode nos salvar é Jesus. E não é uma meia salvação, é uma salvação com a honra de Cristo empenhada. Ele disse, eu te asseguro, eu te dou a minha palavra. A salvação é imediata, hoje e agora. Tem um irmão em Cristo que é bem famoso na internet, o nome dele é Rodrigo Silva. Já assistiu ele ou não? Sim ou não? E como o crente tende a erguer deuses para si, fizeram isso com um pobre do irmão, que não tem culpa. Só que ele é adventista. E esses dias eu vi ele falando sobre o sono da alma. Já ouviram ele falando sobre isso? Que a alma fica dormindo até esperar o julgamento. E aí eles fazem um malabarismo para mudar esse texto, só que o fato é que ninguém vai ficar dormindo. O homem parte da eternidade, segundo o texto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É amanhã? Tem Jesus falando, nana neném, que já já papai vai voltar. Não tem. Tem? Jesus está dizendo, hoje, nós vamos resolver isso agora. Nós vamos resolver isso daqui a um breve tempo. Hoje, essa questão está liquidada. A sua salvação é assegurada por Jesus e é imediata. O sangue de Jesus te lava de todo pecado, te perdoa de todo mal, agora, já, nesse instante e para sempre. Nossa, então tá bom, então não. E aí Jesus vai dizer, você estará com quem? Esses dias nós estávamos numa discussão com o líder, o pessoal falou, pastor, vai ter céu, não vai ter céu? Eu falei, irmão, mas o que importa isso? A Bíblia está dizendo, você estará comigo. Para nós não importa o lugar geográfico, o que importa é que nós estaremos onde Jesus estiver. Ou seja, a salvação é imediata, assegurada por Deus, conquistada pelo próprio Cristo, e Ele vai dizer, no paraíso. Repita comigo, paraíso não é o lugar, é uma pessoa. Para nós o paraíso é estar onde Jesus estiver, amém? E aí eu encerro com uma última frase do Keller, que ele vai dizer o seguinte, as delícias mais arrebatadoras que você já teve. Quem é que já sentou num bom churrasco? Tem os irmãos veganos, mas eu nem sei se isso está na Bíblia, viu? Isso aí eu não sei. Não estou, calma. Quem aqui já comeu, se fartou em uma mesa deliciosa? Ele está dizendo, nem as delícias mais arrebatadoras que você já teve. Na beleza de uma paisagem. Quem aqui já foi à praia e disse, Deus existe? Olha que beleza isso, Deus existe. É impressionante ver isso. Ele vai dizer, nem o prazer na comida, ou na realização de um abraço amoroso. Quem aqui já precisou de um abraço da mãe? Não precisa falar o tempo, com 46 anos, mas a gente sempre precisa do abraço da mãe, é ou não é? Ele vai dizer, tudo isso são como gotas de orvalho, comparados ao oceano sem fundo de alegria, que será ver Deus face a face. Não venda isso por menos, pois depois de tudo isso, há muito mais do que você imagina. Nem os melhores abraços, nem toda a fartura desse mundo, nem toda a beleza natural, nada disso se compara a um segundo olhando nos olhos daquele que criou todas as coisas. Não venda isso por nada. Há muito mais nos esperando do que você pode imaginar. E aqui,
Eu termino. Quem entrará no céu? Apocalipse 21, 27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles irmão, nem eu salvar você. Ainda bem que não depende de mim, hein? Quer ser salvo, não consegue ler um negócio, você quer ser salvo, meu Deus. Mas somente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. João está chorando, lamentando, lá em Apocalipse, porque tem um livro, tem um selo, e ninguém é capaz de desatar o livro, ou tirar o selo. Então os anjos dizem, calma João, não lamente mais, eis aqui diante de você, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e desamarrar os selos. Eu imagino quando nós chegarmos na eternidade, e lá um anjo estiver na porta, ou São Pedro, não sei. Mas alguém desatando o rolo, dizendo assim, quem é você? Você vai dizer, meu nome é João, vamos lá. Todos os seus pecados. E o porteiro dizendo, João, tá ruim o negócio, hein? João, meu Deus. Pegou pesado, hein, filho? E aí lá no final, de todos os relatos do seu pecado, em letras vermelhas, vai estar descrito, está consumado. Vai estar um carimbo de sangue dizendo, perdoado. Vai estar escrito em letras garrafais e vermelhas, eu o salvei. E apesar dessa lista de pecados, e dele merecer a condenação, Jesus foi à cruz do Calvário, mudou o cenário, transformou a história, e aquele que outrora estava condenado, agora está salvo pelo sangue de Jesus. A salvação não se trata de performance, de currículo, e sim de graça e misericórdia. Não é sobre o que nós fizemos, e sim sobre o que Jesus fez por nós. Jesus morreu para nos justificar e nos fazer aceitos diante de Deus. E por último, a vida eterna começa no exato momento em que nós somos salvos para Jesus. A vida eterna pode começar agora para você. Quando eu passar, quando eu virar anjo, quando eu criar asa, a vida eterna começa no exato momento em que você decide que Ele é o Senhor da sua vida. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer 2 apelos aqui. Que você que nunca recebeu Jesus no seu coração, que nunca orou alto. Não vou chamar você à frente, não, nem tem tempo para isso. Mas eu gostaria que se você foi cativado por essa mensagem, que você confesse Jesus como seu Salvador, diga a Ele, eu aceito que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero, eu recebo o Senhor. E se você já teve essa experiência, mas a experiência que você teve não foi suficiente, assim como a ladrão da cruz, para ser transformado, e você caiu no caminho, e é diferente cair no caminho e sair do caminho. Eu gostaria que você apelasse ao Senhor por sua misericórdia. O que eu estou dizendo para você é que a vida eterna começa agora. É que a salvação de Jesus sobre você é para hoje. É imediata, assegurada por Ele, doada, presenteada por Ele. E eu seria um falso pastor se eu não dissesse para você que há chance agora, nesse exato momento, de você protagonizar uma história assim como aquele ladrão. A remissão para nós, a redenção para nós. E se você se acha muito importante para isso, para fazer essa oração, eu gostaria de dizer, você está tão perdido quanto quem nunca fez. Não há salvação em nós mesmos, no nosso currículo, só um pode salvar. Lembra do ladrão dizendo, eu errei, não tenho mais tempo, mas lembra de mim. Que a nossa oração hoje seja, Senhor, não me esquece.
Todos ou a maioria sabem que o Kevin não é meu filho biológico, porque eu sou jovem também. E ele foi para o exército. E eu tive uma palestra com o coronel. E o coronel me chamou lá na frente e depois disse: me explica a história. Ele não tem seu sobrenome. Vai. Falei, a história é essa e essa. Ele disse, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não importa quem deixou ele para trás, ele nunca mais vai ficar para trás. Falou, eu não quero saber quem é o pai, se a mãe assumiu. Eu estou dizendo para você, a partir de agora quem toma conta dele sou eu. E no meu batalhão, ninguém fica para trás. Ele falou, se eu precisar eu morro e nasço 2 vezes. Mas esse menino nunca mais vai ser deixado para trás. Aquele homem não é um pregador do evangelho. Ele só é alguém cumprindo ordens. Alguém que cumpre a missão, mas que tem senso de corpo. Aquilo tocou meu coração. Porque o chamado da cruz do Calvário é um chamado de responsabilidade uns com os outros. Não importa se aquele homem, por causa de uma farda ou por causa de uma missão, é capaz de assumir a responsabilidade por outra pessoa. E se isso é nobre, se isso é bom, se é bom de ouvir isso de alguém que está num status, numa posição superior, que dirá ouvir isso de Jesus? Quem está falando isso para você não é o coronel do batalhão. Quem está falando isso para você é o Senhor dos Senhores. Ele está dizendo, não importa qual é a sua história, não importa quem te deixou no meio do caminho, a partir de agora, ninguém fica para trás. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu gostaria de pedir que o Senhor nos ajudasse uma vez mais, como sempre tem feito, que a sua misericórdia nos renovasse aqui essa noite, e que nós sentíssemos esse perdão, e que essa palavra de salvação entrasse na nossa mente e no nosso coração, que ela fosse muito mais do que um discurso, do que um aprendizado intelectual, que ela fosse, ó Deus, um transformador da nossa alma. Nos salva, Jesus, nos salva de nós mesmos, nos salva da influência do maligno, nos salva das nossas doenças da alma, nos salva, ó Deus, dos problemas que nós causamos. Nós precisamos e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Precisamos que o Senhor intervenha na nossa causa, nos livre de todo mal, nos purifique, ó Deus, com o teu sangue, e nos coloque, ó Deus, no caminho correto. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades, obrigado pelos recomeços. Escreve o nome, ó Deus, no livro da vida desses que nunca fizeram essa oração. Recebe de volta, ó Deus, aqueles que caíram no meio do caminho. Afinal de contas, para que tudo isso aconteça, nós contamos com a sua infinita graça, que jamais nos desamparou, que tem nos alcançado, nos perseguido, nos tratado e nos modificado. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade que não falha. Nós te agradecemos, Jesus, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Honra e glória e louvor seja dado àquele que foi à cruz do Calvário, nos perdoou e nos salvou pelo seu sacrifício.